Glória a Deus, amém, amados? Você pode aplaudir o Senhor nesta noite, em nome de Jesus, aleluia. É motivo de muita alegria de nós estarmos nesta noite, reunidos para adorar e bendizer o nome do nosso Deus. Quero que você, sem mais delongas, abra no livro do Pentateuco, Êxodo do seu capítulo 15, aleluia, do seu verso 22, Êxodo do capítulo 15, do versículo 22, nós vamos começar a ler nesta noite. Um dia maravilhoso para nós, irmãos, o privilégio de nós estarmos aqui nesta noite. Nós temos muito a agradecer ao nosso Deus, porque Ele é vivo, Ele é real e Ele tem se manifestado nas nossas vidas, amém? Todos acharam? Livro de Êxodo, do seu capítulo 15, versículo 22, diz assim: E fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur, e caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara, todavia, não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, e lançou a Moisés nas águas. As águas se tornaram doce, e deu-lhe ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos meus olhos, e te deres ouvidos aos teus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, e das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara, aleluia. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. E partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel, e veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, os 15 dias de segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés, Arão, no deserto. E disseram-lhes os filhos de Israel: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne, comíamos pão a fartar, pois nos trouxe a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos encontramos na Tua casa, na Tua presença, nós Te louvamos, já Te engrandecemos e pedimos nesta noite, meu Deus, que cada mente seja levada ao senhorio de Cristo, meu Deus, e que o Senhor venha manifestar o Teu poder, a Tua graça. Use nesta noite, Pai, esse vaso de barro nas Tuas mãos, que não venha sair dos meus lábios nada daquilo que não provém do Senhor, Pai, mas que todos possam nesta noite saírem daqui satisfeitos, alegres e felizes, porque há um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Pai, fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Não deixe de sentar e dar um glória a Deus, um aleluia, para o nome do Senhor ser glorificado. Pode se assentar, amado, nesta noite, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos. Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, e nós entendemos e vemos que todos os dias Deus tem manifestado o seu poder nas nossas vidas. Nós olhamos para esse livro de Êxodo, do seu capítulo 15, no verso 22, e nós olhamos uma questão a qual o povo de Israel se deparou no deserto. E nós olhamos e vemos que após esse povo saírem do Egito, atravessar o mar ali e passar por todas aquelas lutas que eles tiveram, a primeira coisa que houve sobre a vida deles foram dificuldades, adversidades e lutas que nós temos. Mas nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, nós vemos que o povo de Israel estava sendo perseguido, sendo massacrado, porque desde o momento que José trouxe o seu pai, Jacó, para o Egito, para morar, quando ele tinha sido vendido pelos seus irmãos, Deus fez com que o povo dele fosse abençoado, tivesse vivido naquela época, juntamente com o faraó, os abençoando, dando um lugar para todo aquele povo se multiplicar. E nós olhamos que
nesse contexto todo, nós vemos que no deparar dos dias, Jacó falece e também juntamente José. E o novo faraó daquela época e daquela nova geração não conhecia o Deus dos hebreus. E nós olhamos e vemos que nessa caminhada, a qual Deus começou a abençoar o povo no Egito, porque o povo estava passando fome naquela era, na terra de Canaã. Jacó faz com que os filhos deles fossem para o Egito buscar alimento. E nós olhamos nesse contexto todo, que nesse decorrer dessa história, dessa caminhada, Deus abençoa Jacó, abençoa José, e o povo de Israel se multiplica, se torna um grande povo numeroso. Mas aquela descida que estava sobre o Egito, não era para somente eles permanecer. E diz que após a morte de Jacó, após a morte de José, o povo de Deus passou a ter assolações na sua vida. E aquele lugar não era a terra a qual o Senhor tinha prometido para o povo de Israel. E nós vemos que tudo há um propósito de Deus nas nossas vidas. Um novo faraó se levanta, ataques começam a se levantar sobre o povo de Deus, e Deus olha do céu, do trono da glória. Nós olhamos no versículo 3 de Êxodo, e quero que você abra comigo lá em Êxodo 3, e nós vemos, irmãos, como Deus trabalha nas nossas vidas, e faz com que nós possamos entender o poder e o agir dele nas nossas vidas. Êxodo, do seu capítulo 3, no verso 7, diz assim, Êxodo 3, verso 7 diz assim: disse o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhes o sofrimento. E diz assim o versículo 11: por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra, uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar de cananeus, de heteus, de amoreus, de fariseus e heveus e dos jebuseus. Irmãos, nós olhamos e vemos que nós não estamos sozinhos, e nessa trajetória do povo de Deus, Deus livra o povo do Egito, chama Moisés, levanta Moisés, um hebreu, e faz com que ele tirasse o povo do Egito. E nós vemos que nessa tirada do povo, saído da escravidão, o povo passou a murmurar. E eu quero dizer para você, o tema dessa mensagem diz assim: Deus prova a sua fé nele para fortalecê-la. Aleluia, irmãos. Você consegue entender nesta noite que o que Deus tinha para a vida daquele povo era um lugar que manava leite e mel. E Deus estava desde o início trabalhando no coração daquele povo. E Deus tira o povo daquela situação precária, de escravidão, de jugo, e faz o povo sair e atravessar um mar vermelho, que aos nossos olhos, meu irmão, é a mesma coisa de falar, eu e você, tenta atravessar o lago do Tabuão ali, a pé enxuto. Aos nossos olhos seria impossível, mas Deus é Deus, porque Ele é vivo, imortal e real nas nossas vidas. Amém, irmãos? E o que eu quero que você entenda nessa noite, que foi depois de 3 dias de caminhada, irmãos, Deus provou a fé do povo. Amém, irmãos? E diz assim no Êxodo 15, 22, e diz assim: fez Moisés partir Israel do mar vermelho, e saíram para o deserto de Sur, e caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. E ao final de chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-lhe Mara. Irmãos, nós olhamos nessa noite e vimos que muitas das vezes, Deus, nesta longa estrada da vida, meu irmão, tem uma música do mundo aí, mas nós podemos colocar nesse longo deserto que Deus coloca nas nossas vidas, Ele faz tudo para que nós possamos crer nele, no nome que está acima de todo nome. Nós olhamos e vemos, eu coloquei aqui, irmãos, e diz assim: não ore pedindo uma vida fácil, não ore pedindo para ser homens e mulheres mais fortes, não ore pedindo tarefas que estejam de acordo com o seu poder, ore pedindo poder à altura das suas tarefas. Uma coisa era homens cantarem louvores ao Senhor próximo ao Mar Vermelho, mas outra é bem diferente, era caminhar em Deus em sua caminhada diária
pelo deserto. Você viu e você conseguiu nessa noite entender, meus irmãos, que não basta muitas das vezes eu e você passarmos logamente de um lugar para o outro. Eles podiam ali, juntamente com Miriam, atravessar o Mar Vermelho, vendo todos os egípcios sendo destruídos, sendo afogados ali, carro e seus cavaleiros. O júbilo ao Senhor subiu, porque eles estavam logo à margem daquele mar, mas passando logo 3 dias sucessivos, reclamaram por uma coisa que Deus colocou para eles. Deu para você nessa noite entender, irmãos? Aleluia! E o primeiro ponto dessa mensagem diz assim, vai dando um glória a Deus, aleluia, irmão. Espere por novas provações. Amém, irmãos? Nós todos os dias acabamos, Marcos, de sairmos de uma luta, logo vem outra para as nossas vidas. E eu coloquei aqui, irmãos, aleluia, em nome de Jesus, e diz assim, espere por novas provações. Êxodo 15, do 22, do 16 ao 3, diz assim, aleluia. Aleluia, glória a Deus. E fez Moisés partir Israel ao Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur, e caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Ao final chegaram a Mara, e todavia não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, e lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces, e deu-lhe ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse-lhes, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos meus olhos, e deres ouvidos aos teus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Aleluia. Então chegaram ali, onde havia 12 fontes de águas, 70 fontes e palmeiras, e acamparam junto das águas, e partiram ali, e toda a congregação dos filhos de Israel, e veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Aleluia, irmãos. Olha o que você pode muitas vezes entender nesta noite, é que o povo tinha acabado de sair de uma vitória, de uma conquista, de algo que era aos olhos do homem impossível, intransponíveis aos meus e aos seus olhos. E Deus ali os provou, mostrando que Ele é Deus nas nossas vidas. Deus não tem que provar, pastor Tiago, nem para mim, para ninguém, que Ele é Deus, que Ele é o eu sou, porque Ele tem feito maravilhas no nosso meio. Mas eu coloquei aqui, irmãos, e diz assim, estejamos tão alerta depois da vitória, quanto antes da batalha. É possível vencer a batalha, e ainda assim perder a vitória. Amém, irmãos? Foi o que aconteceu aos hebreus, quando saíram do Mar Vermelho, e começaram a marchar em direção ao Monte Sinai. Deu para você entender, irmãos, que eles tinham conquistado uma grande vitória. Era para estar saboreando a vitória que o Senhor tinha feito nas suas vidas, mas, questão de segundos, eles perderam aquilo. O gosto e os sentimentos que eles tiveram eram de tristeza, de amargura, sentiram saudade de coisas que eram supérfluas muitas das vezes para as nossas vidas, de saber que eles não eram mais escravos, mas sim filho amado do Senhor. E eu anotei aqui, qual foi a primeira queixa, meus irmãos? Que havemos de beber. E muitas das vezes, meu irmão, espere por novas provações, é o que Deus tem para as nossas vidas. Nessa longa jornada que o povo tinha para chegar na terra prometida, naquela época, para nós hoje, meu irmão, nos dias das nossas, é a vinda do Senhor nas nossas vidas. Hoje o crente dos dias de hoje tem que entender, irmãos, que poderá vir sobre as nossas vidas lutas, obstáculos, dificuldades,
coisas que vai ser intransponíveis ao meu e aos seus olhos, mas há um Deus na sua vida, há um Espírito Santo na sua vida, que tem te sustentado, que tem te guiado, que tem te direcionado todos os dias, meu irmão. E nós não podemos abrir mão disso, por causa de coisas pequenas, muitas das vezes. Pensa você comigo nesta noite, e eu coloquei aqui: esqueceram-se de que a vida é uma jornada durante a qual devemos aprender novas lições. E qual é a lição que nós temos que entender, meu irmão? Que nós temos todos os dias lutas e batalhas para ser travadas, mas nós sabemos que quando nós colocamos o nosso Deus na nossa frente em primeiro lugar, Ele vai fazer maravilhas no meio de vós. Irmãos, quantas lutas nós temos passados, quando está tudo bem. Uns tempos atrás eu falei: nossa Deus, está tão bom a minha vida, tem as lutinhas assim, essas coisinhas pequenas, mas não é nada. Aí eu fiquei tão bom, de repente, já, quando vem aquele vento assim, já querendo tirar um pedaço do telhado, já começando a balançar, mexer na porta, eu falei: sangue de Jesus tem poder. Mas eu falei: glória a Deus, aleluia, Deus está no controle da minha vida. Às vezes não é para a gente não ficar muito forgadão, querendo deitar na rede, é para a gente despertar, e é por isso que nós temos que entender, irmãos, quantas vitórias Deus tem nos dado, quantas bênçãos Deus tem feito nas nossas vidas, e às vezes por circunstâncias pequenas, corriqueiras do dia a dia, nós murmuramos perante o nosso Deus. Olha o que você tinha há 30, 40 anos atrás, e veja o que Deus faz na sua vida hoje. Faz uma retrospectiva daquilo que você era 20 anos atrás, e olha o hoje com Deus. Olha o que você é hoje. Outrora você não tinha nada para oferecer, e olha o que hoje Deus tem colocado uma mesa perante você todos os dias, meu irmão. Todos os dias há uma santa ceia do Senhor colocada perante você, de você ter satisfação e alegria de poder adorar e bendizer o nome do Senhor. Amém, irmãos? Eu quero que você anote aí nesta noite, você que vai estar nos ouvindo, nos vendo: uma grande vitória não resolve tudo. Precisamos de novas experiências desafiadoras que nos ajudam a amadurecer e a glorificar o Deus vivo. Amém, irmãos? Uma grande vitória não resolve tudo. Às vezes nós falamos: nossa, dá testemunho, dá isso. De repente, essa grande vitória que nós recebemos não é nada comparável a um trupicão que você deu, saiu um pouquinho da unha. Acabou de ganhar uma coisa maravilhosa. Você já reclama. Meu irmão, saiba de uma coisa: espere por novas provações. Enquanto a trombeta não soar, meu irmão, enquanto o Rei da Glória não voltar, continue dando glórias e crendo que Ele é o Deus da sua vida. Amém, meu querido irmãos? Não beber dessa água amarga é não permitir que esses sentimentos façam ninho em nosso coração e criem raízes de sentimentos que faz com que o seu coração se apodreça diante de Deus. Dá para você nessa noite entender, irmãos, que essa água que eles eram para beber, era impossível deles beber, mas Deus mostrou que Ele é Deus nas nossas vidas, e com coisas que aos nossos olhos seria impossível, Ele fez assim, porque Ele é Deus. Amém, irmãos? Você pode dar um glória a Deus, um aleluia? E é isso que nós temos que entender, meu irmão. Espere por novas provações. Não pense que acabou. Não pense que quando você ganhou uma coisinha aqui, Deus pode te dar uns 6, 8 meses, 3 meses de boa. Mas vai vir outras, para que Deus possa mostrar o seu poder na sua vida. Porque o tema é assim, aleluia. Deus prova a sua fé nele, para fortalecê-la. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. O segundo ponto dessa mensagem diz assim: confie que Deus suprirá as necessidades. Aleluia. Êxodo 16, aleluia, verso 4 diz assim:
Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá a colher diariamente, e a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se aqui ao sexto dia, prepararão o que lhe colherem, e será o dobro do que colherem a cada dia. Isso seria no sábado, eles estariam pegando na sexta, mas não pegariam no sábado. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel à tarde: sabereis que foi o Senhor que vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações, pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso, quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão para os fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações contra vós, queixais contra ele. Pois quem somos nós? As nossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. E disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. E quando Arão falava, toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Aleluia! E o Senhor disse a Moisés: tenha ouvido as murmurações dos filhos de Israel, e dize ao crepúsculo da tarde: comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vos Deus. Aleluia. E à tarde subirá cordonizes, e subirão o arraial pela manhã, e jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, estava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada, sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, e disse uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. E disse-lhes Moisés: isso é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Aleluia! Dá para você entender nesta noite, meu irmão? Confie que Deus suprirá as suas necessidades. Deus tinha suprido as necessidades daquele povo, fazendo uma só coisa. Naquele momento, deu água para eles beber. Aí deu, o que eles iam comer pela manhã? Não é como nos nossos dias que nós vamos lá na padaria e pedimos aquele pãozinho francês, quentinho, ou aquele pãozinho da banha. Não, meu irmão. Deus enfiou um maná do céu, uma coisa fina, uma coisa maravilhosa, que durante o deserto todo, irmão, se você for estudar, ele dava dava sustentabilidade para que o povo pudesse, durante o dia, passar o dia todo alimentado com aquele maná. E sabe o que é aquilo? Tinha todas as proteínas e sais minerais que o homem precisaria, meu irmão, porque ele era cuidado por Deus. Deus velava por aquele povo. Amém, irmãos? Deus enviou. Coloquei aqui: Deus ouviu a murmuração do povo, e em sua graça e misericórdia supriu as necessidades deles, e disse que à tarde teriam carne para comer. Aleluia. E pela manhã choveria pão do céu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, irmãos. E nós temos que todos os dias crer, meu irmão, que a promessa de Deus, que a glória de Deus, porque a fidelidade de Deus, porque o Filho de Deus tem se manifestado nas nossas vidas. Nós não temos, meu irmão, motivos, mas eu tenho uma música de Deus que diz para nós: tenho motivos para te adorar. Nós temos motivos para adorar o Senhor, para jubilar nele todos os dias, meu irmão, porque a sua promessa se faz presente no nosso meio todos os dias, meu irmão. Aleluia. A sua glória se faz presente nas nossas vidas, porque a fidelidade de Deus se manifesta em nós todos os dias. E o Filho de Deus coabitou no meio de nós sobre essas terras, irmãos. E nós temos que entender todos os dias isso, que o agir de Deus traz diante de mim e de você, irmãos, que temos que confiar nele. Nós colocamos e vimos aqui: confie que Deus suprirá as suas necessidades. Só que nós temos que entender, meu irmão,
que existe, como o nosso presbítero Davi falou, às vezes nós batemos lá, vamos diante de Deus, diante do profeta de Deus, e aí vem uma pergunta para você, e às vezes essa pergunta não é uma pergunta retórica, é uma pergunta para você falar diante de Deus: o que você vem trazer para mim? O que você traz a mim? Só que nós temos que entender que nós temos que confiar em Deus muitas das vezes, porque se nós vamos diante do profeta, nós temos que saber que Deus virá com a resposta ao nosso favor. Amém, irmãos? Dá para você entender nesta noite que o que mais Deus quer para mim e para você é que nós venhamos ter confiança em Deus. Eu não tenho do que reclamar de Deus, irmãos. Eu não tenho o que reclamar. Se Deus me recolhesse hoje, eu daria glória a Deus, aleluia. Porque eu tenho plena convicção, meu irmão, que aqueles que morreram no Senhor estão infinitamente melhor do que nós. Às vezes nós reclamamos de tantas coisas, mas eu digo para você sem nenhuma preocupação, se Deus me levasse hoje, meu irmão, eu não falaria assim: Senhor, me leva um pouquinho, não. Eu ficaria feliz, porque eu sei que eu estarei no melhor lugar que um homem pode estar, que é na presença de Deus. Amém, meu querido? Aleluia. E o terceiro ponto diz assim, aleluia: obedeça às instruções de Deus. Aleluia, glória a Deus. Êxodo do seu capítulo 16, do verso 16, diz assim, aleluia, glória a Deus. E eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso a cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número das vossas pessoas, e cada um tomará para os que se acharem da sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos, porém medindo-o com o gomer, não sobrejavam ao que comera muito, nem faltava ao que comera pouco, pois colheram cada um quanto podiam comer. E disse Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. E eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para o amanhã seguinte. Porém deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou com eles. E colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada dia uma quantidade podiam comer, porque em vindo o calor o derretia. E ao sexto dia colheram o pão em dobro, 2 gomer por cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Aleluia, irmãos. Dá para você nessa noite entender que Deus tinha dado uma diretriz para o povo. E eu coloquei aqui: obedeça às instruções de Deus. Deus tinha dado uma sequência de normativas, de regras pré-estabelecida para o povo de Deus. E nós olhamos aqui, meu irmão, que Deus falou, e o versículo 16 diz bem claro para nós: e eis que o Senhor vos ordenou, colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número das pessoas de cada um, tomará para que acharem na sua tenda. Havia as 12 tribos naquela época, meu irmão, que se encontravam naquela época. É gente para chuchu, meu irmão. E se nós formos entendermos, Deus pediu para que eles não guardassem, não retessem nada, porque era uma ordenança de Deus. E é uma coisa que nós vamos ler aqui: obedeça às instruções de Deus. E eu coloquei aqui: uma vez que Deus não é autor da confusão, 1 Coríntios 14, 33, sempre que começa alguma coisa nova, Ele nos dá novas instruções, para que nós não caiamos em arrependimento, seja bem sucedido. Se obedecermos as instruções, Ele nos abençoará, mas se desobedecermos, enfrentaremos decepções e disciplina. E é isso uma coisa que nós temos que entender. A coleta do maná já estava pré-estabelecida, para que todo mundo se cumprisse as ordens. Mas o que o povo fez, o que o homem fez, irmãos? Desobedeceu uma ordem que Deus colocou
por intermédio de Moisés, que falasse para o povo. Isso mostra para mim e para você, meus irmãos, que muitas vezes Deus fala para mim e para você: faça isso, Renato, vai para a direita, vai para a direita, vai para a direita. Renato, de manhã, levanta, abriu o zoião, despertou, vai ler a palavra de Deus, coloca seu joelho no chão e vai orar. Às vezes, meu irmão, Deus fala para mim e para você durante o dia, seja no sábado, dia de semana, vai ler a palavra de Deus, vai orar, vai fazer aquilo que eu estou, só que eu estou no WhatsApp, eu estou no Facebook, eu estou assistindo televisão, hoje é meu dia de descanso, né? Eu vou tirar meu lazer, mas Deus quer que nós nos alimentamos dele todos os dias, irmãos. E eu coloquei aqui, em primeiro lugar, os israelitas receberam instruções para recolher o maná diariamente, mas apenas o que cada pessoa de familiares poderiam comer. E uma coisa bem importante, meu irmão, era importante que os israelitas se levantassem cedo para colher o maná, pois o sol quente do deserto derreteria. E outra coisa, no acampamento de Israel não havia lugar para o preguiçoso que ficava na cama enquanto o outro colhia seu alimento. Dá para você entender, irmãos, que naquela época, Moisés e todos alguns não permitia que nenhum se achasse ou bancasse o sonso de querer dormir até mais tarde. Tinha a obrigatoriedade de levantar para colher o maná. Amém, irmãos? Porque era uma grande multidão. E isso mostra para mim e para você que isso faz a diferença na nossa vida. Uma lição para os cristãos de hoje, que devemos começar o dia com o Senhor, recolhendo alimento espiritual da palavra. Depois demorarmos para... Olha, meu irmão, pois se demorarmos para encontrar com Deus, o dia ficará ocupado demais e repleto de distrações e acabaremos sofrendo de desnutrição espiritual. Quanto crente, Diácono Renato, que não quer saber de ler a palavra de Deus? Diaconisa Fran, quantos que Deus fala, lê a palavra de Deus, ele não lê? Aí ele fala, ele fica que nem aquela galinha de Angola, estou fraco, por quê? Porque não lê a palavra de Deus, não ora diante de Deus. Nós temos um Deus invisível, mas Ele é real dentro de nós. Ele nos deu o Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, e nós temos esse privilégio, meu irmão, que nós não somos mais outrora como nós vivíamos. Hoje nós somos chamados filho amado do Senhor, co-herdeiro de Cristo, meu irmão, e Ele virá buscar a sua igreja. Amém, meu querido? Isso é o que Deus tem para mim e para você todos os dias. Obedecei as instruções de Deus. Porque se nós não lermos, se nós não orarmos, nós não jejuarmos, se nós não tivermos hoje, meu irmão, é impossível o camarada falar para mim, Diácono Renato, que ele não consegue entender. Hoje se existe, meu irmão, comentários expositivos, tem alguns os exegéticos técnicos, mas tem hoje para você aprender e se aperfeiçoar da palavra de Deus. Não há desculpa para nós, meu irmão. No meu celular há vários, tem tanto dicionário como comentários bíblicos. Tem a Bíblia do Expositor que explica tintim por tintim, meu irmão. Você hoje, no século 21, tem tudo aquilo que o povo outrora, que andou pelo deserto, e está dentro dessa Bíblia. Não tem o que nós temos, a tecnologia que nós temos. E hoje você tem a plena convicção, meu irmão, que o Senhor virá buscar a sua igreja. Isso é o que nós temos que entender, que Deus quer um povo santo, cheio do poder, cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus em nós. Porque se alguém bater na porta da sua casa, meu irmão, você vai falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, aleluia. Dê glória a Deus, meu irmão. Meu querido, sabe por quê? Porque há pessoas nesse exato momento, deprimida, angustiada, com crises existenciais na sua vida, no meio dessa caminhada conosco. Tem gente que está dentro da igreja, é como o pastor falou, tem muita gente, meu irmão, que está convertido à igreja. Ele gosta da pastora Sônia, ele gosta dos pastores que temos aí,
nos quatro cantos dessa terra, gosta dos louvores, até já está dizimando, ofertando na casa de Deus, ele está bonito, você vai falar, ele está um crente chique, presbítero, mas ele não se converteu a Cristo, ele está esperando o quê? E nós temos que ter essa preocupação. Quem não se batizou tem que se batizar e ter convicção, irmãos. Nós não podemos gostar de estar na igreja. Nós temos que estar na igreja, mas não podemos nos converter à igreja. Nós temos que nos converter a Cristo. Porque estar na igreja não te leva ao céu se você não aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador. O que mais importante para mim, meu irmão, não é se nós fazemos isso ou não, é que se uma hora o Senhor me chamar, meu querido, bateu o cara crachá, Renato Rodrigues Silva Júnior, meu irmão, vai dando glória naquela hora. É que nem a gente vê Estevão lá, o pessoal pedrejando ele, mas ele viu o céu aberto de glória. Não estava preocupado com a morte, meu querido, porque, meu querido, ele estava preocupado com aquilo que ele cria, no Deus vivo, no Jesus a qual ele cria. E é isso que nós temos que entender nesta noite, meu irmão, que Deus quer que eu e você possamos entender, que Ele é visível e Ele é real. Ele vai vir a qualquer momento, meu irmão, e todo olho verá a glória do Senhor, Ele vindo. E Ele vai chamar os seus vai ser assim, meu irmão, um piscar de olhos, e todo mundo verá o Senhor da glória. Você pode fazer que o camarada quiser minha casa no dia lá, eu e a minha família, meu irmão, vai para cima, pode fazer o culto, pegar a casa lá, a escritura, vai lá onde você quiser, porque somente os lavados e remidos, meu irmão, estarão para a glória de Deus, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, irmão, nessa noite, aleluia. Sabe por quê, meus irmãos? A maior preocupação do crente, nós queremos os nossos pais, queremos os nossos irmãos, queremos os nossos tios, tudo, mas primeiro você tem que se preocupar com você, porque se você pode ser jovenzinho, de repente acontece qualquer coisa, dá um piripaque, aí Deus fala, vem filho, como tu está, como você está. Hoje é a nossa maior preocupação. Quantos filhos de crente estão no berço, está na igreja? Um dia, meu irmão, uma pessoa perguntou para mim, às vezes as pessoas perguntam e ficam com medo da minha resposta, porque uma pessoa tinha dado uma outra resposta, eu falei assim, seu filho está na igreja? Tá, beleza. Mas ele pode se batizar? Eu falei, não, ele nem na igreja vai. Meu irmão, é impossível você ter um filho, você é mãe, você e o Sandro, aí seu filho de 5 anos não quer vir na igreja, de 10 anos não quer vir na igreja, e aí de repente o camarada dá uma crescidinha, pega seus 14, 12 anos, nunca veio na igreja, nunca apareceu na igreja, aí você banca e quer batizar essa criança. Você batizaria? Eu não batizaria, irmãos, porque a Bíblia fala, ensina seu filho no caminho que deve andar, e seu filho tem que estar na igreja. Se o seu filho tem 5 anos, quem manda no seu filho é você é o pai, você é a mãe, você tem que trazer seu filho, não é seu filho falando, eu não vou, enquanto você estiver na minha casa, filho, como diz o bispo Antônio, aquele que come do meu pirão, apanha do meu cinturão. Quando você tiver maior de idade, você quer cair? Deus te abençoe, eu amo você, mas enquanto você estiver na minha casa, enquanto você é de maior, você vai vir para a igreja, depois você pode escolher as suas escolhas, todo mundo pode, irmão, o cara nascendo no berço evangélico, cresceu, foi bênção de Deus, e de repente aos seus 26 anos, seus 20 anos, ele decidir experimentar o mundo lá fora, mas as instruções que eu como pai, eu dei para o meu filho, só que ele vai ter as suas consequências lá fora, e eu falo isso para nós, meu irmão, porque isso me aconteceu, e eu tive que falar, meu irmão, sabe por quê? Como que você quer batizar uma criança, agora um adolescente de 14 anos, se durante esses 14 anos esse moleque nunca pisou na igreja, e como vai batizar? Vai só dar um banho para amanhã, é mais um desviado para o pastor Isaías. Como que faz? Se não tem, é pai, é mãe,
E nós temos essa obrigatoriedade de falar essa verdade, de dizer, meu irmão, que nós não podemos abrir mão de algumas coisas. Meu irmão, tem uma coisa que eu anotei na Bíblia aqui, para nós finalizarmos, que diz assim, aleluia, a igreja de Jesus Cristo está aberta para todos, mas não está aberta para tudo. Pecado na Bíblia é absoluto e não relativo. Isso serve para mim e serve para todo mundo. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Aleluia. Eu coloquei aqui, aleluia, mais uma vez para você relembrar, uma lição para nós cristãos de hoje: devemos começar o dia com o Senhor, recolhendo o alimento espiritual da palavra, pois devemos, para não nos encontrar com Deus, e o dia ficará ocupado demais, repleto de distrações, e acabaremos sofrendo de desnutrição espiritual. E o terceiro ponto diz: obedeça às instruções de Deus, irmãos. Isso a gente tem visto nos dias atuais, achando que assim ao Deus dará, e não é, meu irmão. Deus quer que nós possamos crescer em graça e em conhecimento. Nós temos que termos a mesma fidelidade. Uma coisa que eu aprendi, irmãos, e um dia eu contestei, irmão, eu não posso ter compromisso com a igreja. Aí eu tenho um compromisso com a nossa irmã aqui, tenho um compromisso com Isaías. Uma coisa é eu ter compromisso com Isaías, uma coisa é eu ter fidelidade com Deus. Nós não podemos ter, meu irmão, compromisso na igreja. Nós temos que ter fidelidade com o nosso Deus. Com o homem, quando nós colocamos compromisso, nós colocamos algumas restrições, mas com Deus exige de nós fidelidade. Aleluia, irmãos. E o quarto ponto diz assim: lembre-se das lições que Deus lhe ensina. Êxodo 16, do 32 ao 36, diz assim, aleluia. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor ordenou dele, encherás um gomer e guardarás para vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. E disse também Moisés a Arão: toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná, e coloca diante do Senhor, para guardar as vossas gerações. E com o Senhor ordenará. Moisés assim Arão colocou diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel o maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. E comeram o maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gomer é a 10ª parte da efa. Irmãos, tudo isso que nós lemos aqui é para nós lembrarmos das lições que Deus nos deu. Deus pediu, meu irmão, e fez com que o povo fizesse. É como nós lembrarmos disso, que tudo aquilo que Deus sustentou, isso que eu estou falando para você, meu irmão, Moisés nem sabia que passaria 40 anos no deserto com aquele povo. Isso foi só o comecinho da história dele na caminhada no deserto. Ele não sabia que ia passar 40 anos nessa peleja, nessa luta, nessa longa estrada que foi o deserto na vida de Moisés. Mas Deus mostrou para Moisés que ele era Deus no meio do povo. E eu coloquei aqui, aleluia, a maior parte das pessoas tem a tendência de se esquecer de como Deus tratou com elas e precisa aprender novamente as lições que apagou da memória. Alguns mantêm um diário que leem irregularmente, quando outros têm um diário espiritual nas margens da Bíblia, enquanto outros versículos especiais relacionados a eles. Irmãos, isso nós temos que entender sempre, que não esqueça daquilo que Deus fez na sua vida. Eu era um cara que bebia, que fumava, que prostituía. Você pode falar, isso é pouco? Quem me conheceu lá fora vai saber quem era Renato. Só o sangue de Jesus. Isso é para lembrar, e eu peço e falo isso, meu irmão, eu não quero jamais voltar para o mundo, porque isso me faz lembrar o quanto Deus mudou a minha vida, mudou a minha história. Quantos de nós naquela época, Isaías, quando encontrava
mamado, sangue de Jesus, é o sangue de Jesus na nossa vida, mamado, só por Deus. O senhor não viu, irmão Renato, eu mamado, fumando cigarro, louco de tudo nessa vida, e olha o que Deus fez na minha vida, irmãos. É isso que nós temos que lembrar, porque às vezes nós só queremos coisas, carro, casa, coisas bonitas, mas o que mais importa para nós, meu irmão, é a salvação. Lembra daquele povo que morreu no deserto por causa da desobediência contra Deus. E Moisés não entrou na terra prometida, sabe por quê, irmão? Porque aqueles abençoados tormentaram a vida de Moisés. E Moisés um dia se irou, bateu na rocha, veio de só ter tocado, porque ele se irou, mas ele não se irou com o povo. Ele foi de se irar com o povo, mas ele esqueceu que aquele povo era o povo de Deus. E Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. No versículo lá 50, você vai ver que Deus leva ele ao monte e faz ele olhar a terra prometida, mas não faz ele entrar dela. E lá ele morre. Ele conseguiu ver a terra, mas não entrou na terra prometida, quando você vai entrar em Josué. Isso é para nós. Quero que você se coloque de pé nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Um recipiente com maná foi guardado como um memorial precioso da fidelidade de Deus. E eu coloquei aqui, irmãos, tenho vários milagres, providências que se tornaram para mim, Renato, vários memoriais que o Senhor realizou em minha vida como cristão. E em toda luta, todo levante e todas as circunstâncias, me lembro de como foi as vitórias, algumas derrotas, algumas tropicões, mas eu anotei aqui, Deus tem feito maravilha na minha vida todos os dias. O que você possa nessa noite entender, irmãos, que Deus prova a sua fé nele para fortalecê-la, é que o propósito de Deus na minha e na sua vida é que não reclame, não murmure, porque são lições que enquanto Jesus não vier buscar a nossa igreja, não vir buscar a sua igreja, meu irmão, continua adorando Ele, continua glorificando. Às vezes as coisas não estão dando certo hoje, mas lembre-se, o povo um dia estava em Canaã, e houve fome em Canaã, e eles tiveram que descer para o Egito, mas desceram para o Egito porque havia um propósito de Deus para descer até o Egito, mas eles não iam permanecer, porque um dia Deus lembrou daquele povo, que Ele tinha feito descer no Egito, e voltaram a retornar para a terra de Gileade, a qual eles iriam voltar. O que eu quero dizer para você, irmãos, que você não vai permanecer na posição que você se encontra hoje, amém, meu querido? Creia no Senhor da glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, te glorifico e te exalto nesta noite. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem colocado provações, lutas, mas é para fortalecer a minha fé no Senhor. A minha fé não está na minha esposa, a minha fé não está nos meus filhos, a minha fé não está nas minhas coisas materiais, Senhor, mas a minha fé está no Eu Sou, no Yeshua, naquele que ressuscitou ao terceiro dia, em Jesus Cristo de Nazaré, a qual um dia Ele subiu ao céu e trouxe e enviou para nós o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós, Senhor. Ah, Senhor, se nesta noite algum irmão, Pai, que por algum percalço da vida tenha a fé se esfriado, tem se tutubiado por algum motivo, Pai, renova ele nesta noite, Pai, aviva ele nesta noite, não deixe que ele olhe nem para a direita, nem para a esquerda, mas que ele possa olhar para o autor e consumador da nossa fé, Pai, que é o Jesus Cristo da glória. Senhor, nesta noite eu te peço, Senhor, que cada irmão que se encontra na tua casa nesta noite, que se encontra nos templos dos quatro cantos desta terra, meu Deus, aquele que adentrou pela primeira vez, possa ser tocado pelo teu Espírito, Pai, e se algum irmão estiver passando por luta, o teu Espírito possa renová-lo em nome de Jesus. Pode cantar, meu querido, em nome de Jesus, aleluia.
parece, irmão, só parece. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Oh, meu Deus. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Oh, aleluia. Sei que és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Oh, meu Deus, e ainda que eu não mereça, permaneces assim. Oh, só o Senhor, Pai. Somos muitas das vezes infiel ao Senhor, Pai. Como aquele povo no deserto, como o povo que se encontra no século 21, Pai. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Que você possa nessa noite, irmãos, ter essa convicção que Ele é fiel na sua vida, mesmo com as nossas imperfeições, com as nossas faltas de fidelidade ao Senhor. Não tenha compromisso com o Senhor, tenha fidelidade, tenha aquela certeza que Ele tem com as nossas vidas, que Ele tem, todas as vezes que nós temos clamado a Ele, Ele tem ouvido ao nosso clamor. Mesmo que às vezes nós somos infiéis a Ele, Ele está ouvindo o nosso clamor e Ele tem mudado o nosso cativeiro, porque Ele é fiel nas nossas vidas. Talvez tem coisas na sua vida que precisa mudar, mas você tem que se posicionar diante de Deus. Eu não posso fazer nada, Isaías não pode fazer nada, pastor nenhum pode fazer nada por você, se você não tomar uma posição diante dEle. Como o presbítero falou, meu irmão, o que você tem para oferecer ao Senhor nessa noite? Eu aprendi uma coisa, que nós não tiramos nada do altar, mas nós levamos perante o altar, e o altar, naquele momento, se manifesta o seu poder. Pastor Tiago, por favor, suba aqui nesta noite. Aplauda o Senhor nessa noite em nome de Jesus, porque Ele tem sido fiel na minha e na sua vida todos os dias para a glória de Deus. Amém, glória a Deus. Queridos, o culto não é aquilo que o Senhor pode nos dar. O culto é aquilo que nós podemos dar ao Senhor. Amém? Toda união e congregação de estarmos aqui nessa noite é aquilo que nós oferecemos a Deus.